Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos e irmãs que estão aí ao vivo com a gente na live do Missão Quará. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. E vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus nas questões aí sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Amém? Vamos seguir aí sem mais delongas, vamos aproveitar o tempo que nos foi concedido por Deus e para termos um ótimo aproveitamento aí. Hoje o propósito era apenas falar de fazer uma sexta parte aí e depois, com mais 3 tópicos e uma 7ª parte, mas acredito que dá para finalizarmos hoje com esses 6 tópicos aí e finalizarmos aí esse estudo maravilhoso, né? E logo após Deus preparando, seguiremos aí com as mensagens expositivas ou os estudos bíblicos que serão postados periodicamente aí na página do Missão Quará do YouTube, tá bom? Então vai lá na página do Missão Quará do YouTube, inscreva-se no canal e assim toda postagem você será notificado, você será avisado no seu celular que eu estou postando um vídeo novo. Então vai lá e se inscreva no canal do Missão Quará, tá bom? Abra a tua Bíblia aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Seu versículo 19. E hoje, do jeito que nós estamos gravando aqui, acredito que será possível postar desta maneira lá na página, sem corte nenhum, tá bom? Até mesmo esse início do vídeo vai tudo lá pro YouTube lá, né? Sem edição alguma. Capítulo 5 de Gálatas, versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Bom, então hoje nós falamos aí no primeiro estudo aí, na 5ª parte, falamos aí do amor, do gozo, que tem também como sinônimo alegria, né? E falamos da paz. E hoje vamos falar da longanimidade em diante, tá bom? Então vamos que vamos aí. A segunda tríade, né? Esses 3 pontos a qual nós vamos tratar agora, né? Que seria longanimidade, benignidade e bondade. Nós vamos tratar essas 3 virtudes em uma visão social, tá bom? Então nós vamos enxergar aí, segundo os versículos bíblicos, em uma visão espiritual social, tá? Essa virtude dessa maneira. Então vamos lá. Segunda tríade, começando pela longanimidade. E a longanimidade, ou a paciência, seria a perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para
o desespero, correto? Que seria o oposto do popular pavio curto, né? Ou longanimidade, que é uma qualidade de Deus, ele é longânimo. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 7, ele nos diz o seguinte: e Deus não fará justiça, é uma pergunta, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Negócio interessante. Esse texto de Lucas aí, Lucas capítulo 18, nós vamos dar uma observada nele com mais afinco, dar uma pincelada a mais nele aí. Capítulo 18 de Lucas, a qual nós lemos aí o versículo 7, fala da parábola do juiz iníquo. E o versículo 7, ao qual nós lemos, né, nos deixa aí essa pergunta, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Que fala da história de uma mulher, né? É uma parábola, né, que Jesus conta sobre um juiz iníquo, uma mulher que tinha uma causa e insistentemente, né, ela batia a porta desse juiz, perseguia literalmente ela perseguia esse juiz até que ele julgou uma causa dela, mesmo não querendo julgar. Ele era iníquo, ele era um pecador, ele era injusto. E mesmo sendo tudo isso, ele praticou a justiça, executando o caso daquela mulher, julgando a causa dela de forma correta, pela insistência dela. E aí vem a pergunta de Cristo aí, ó, que seria a questão da longanimidade, né? Mas essa longanimidade, no caso, da nossa parte. Sermos insistentes e perseverantes, sim, mas suportar também a espera. Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, fui longânimo no Senhor, né? Aí vem a pergunta, se essa mulher foi insistente e esse juiz aí, né, acabou fazendo justiça, aí vem a pergunta aí, ó, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Se aquele juiz que era iníquo fez justiça em relação à vida daquela mulher, Deus não vai fazer aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio com eles? Na verdade não seria tardio com eles, é o tempo de Deus. Pai do Senhor, Carlão, Deus abençoe, seja bem-vindo. Eu preciso falar com o senhor, depois a gente conversa. Vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 12, também nos fala o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então o revestimento para nossas vidas não é simplesmente, vamos colocar em um costume que nós aprendemos, os pentecostais aprenderam quando novo convertido, né? Que a questão de se revestir de Deus, se revestir de poder, era o famoso dar lugar. O dar lugar para nós era pular, rodar, e que não deixa de ser algo que nós tivemos experiências e ainda temos e cremos. Né? Alguns não creem, alguns não viveram isso e criticam os que vivem. Cada um, né, com as suas experiências espirituais. Respeitamos, mas também queremos ser respeitados. Mas fala de um revestimento aí. E esse revestimento, para nós que somos eleitos de Deus, e santos e amados, de entranhas, né, de misericórdia, que o nosso interior é cheio de misericórdia, é que o texto está dizendo, de benignidade, né, é esse o revestimento que Deus quer da nossa parte. O revestimento, né, de entranhas de misericórdia, de benignidade. O que seria ser benigno?
seria não ser maligno, pronto, né? Seria ao invés de ser ruim, ser bom. É isso. Ser humilde, né? Ser manso e suportar longínquamente, ser longânimo. Pai do Senhor, Dona Nívia, Deus abençoe, seja bem-vinda. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo. Presta atenção, ó. Olha o interessante, nós estamos falando aqui de uma pessoa longânima, uma pessoa que é tardia no se irar, uma pessoa humilde e calma. Então, 1 Tessalonicenses, a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 14, ele diz o seguinte: rogamo-vos também, pedimos a vocês, irmãos, que chamem atenção, né? Admoesteis, chamem atenção os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo. E esse chamar atenção também é com amor. Consolar os que estão desanimados, de pouco ânimo, e sustentar os fracos, né? E sejais pacientes para com todos. Difícil, né? Em alguns casos, mas Deus dá graça. E a dica aí de literalmente respirar fundo, né? Aquela questão que a pessoa, né, tá nervosa, ó, respira fundo, né? Seria a descrição de paciência. Quando alguém te vê ou você vê alguém nervoso, você, ó, fulano, respira, conta até 10, seria a mesma coisa que dizer a ele, ó, tenha paciência, né? Alguns hobbies, né? Alguns exercícios que podem ser feitos para que alguns procurem essa paz que tanto procura, né? Algumas manias que podem ser adquiridas aí, vamos lá, para desenvolver uma paciência. O cara pode fazer jardinagem se ele quiser, o cara pode fazer uma pintura e pescar também, né? Não são resultados rápidos, mas teremos que esperar de igual maneira. Agora tem um que é infalível para que haja calma: a oração. A oração é tiro e queda, tá bom? Atos 6, versículo 8, diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Observando esse versículo, assim a grosso modo, o que ele tem a ver com longanimidade? A gente pode meditar nele, porque Estevão e Filipe caminharam juntos, apóstolos, né? Eles haviam sido eleitos pela comunidade de Jerusalém para servir as mesas das viúvas helenistas. Isso aí está lá no capítulo 5 de Atos, depois você dá uma meditada lá. E logo a primeira tarefa que estes homens tiveram diante deles foi caracterizada pela pequenez aos olhos humanos e pelo anonimato. Porque não eram homens notados em meio à congregação, mas o trato dele com as pessoas foi notado e não demorou muito, né? E essa tarefa certamente exigia, entre outras coisas, a humildade, porque estavam tratando de pessoas difíceis ali, né? E quando nós lemos a respeito da continuidade do ministério deles, né, destes homens, nós vemos Deus os levando das pequenas tarefas para as obras muito maiores. É assim dentro da sua igreja, é assim no teu trabalho. Nós somos colocados muitas vezes para fazer algumas tarefas que aos olhos de alguns são insignificantes, mas a nossa fidelidade a essa tarefa faz com que nós venhamos ser observados. A nossa fidelidade
e a nossa humildade a essa tarefa tão pequena e insignificante que nos é confiada passa a ser observada pelos nossos superiores. E assim, acreditamos dessa maneira que Deus toca o coração dessas pessoas para nos colocar em lugares mais excelentes ainda, não menosprezando essa primeira fase, que aos olhos de alguns era tão menosprezada. Mas a palavra do Senhor nos ensina a ser fiel no pouco, para ser colocado no muito. Essa palavra é muito usada, irmãos, a respeito de financeiro. Não é assim. Ser fiel no pouco, a gente pode generalizar. Como eu disse, de repente uma posição dentro do trabalho, de repente você entra lá como, eu vou usar a profissão da auxiliar ou auxiliar de limpeza, porque é uma das profissões mais denegridas, menosprezam demais os auxiliares de limpeza, os garis, os chamados lixeiros, que é gari, profissional da limpeza pública. Por que não pode ser direcionado dessa maneira? São profissionais, são pessoas gabaritadas, pessoas que, se elas não existissem no nosso setor de trabalho, imagine o estado de um banheiro para ser utilizado se não houvesse ali um profissional da limpeza. Imagine como estaria o copo que você fosse beber o cafezinho lá no escritório ou em qualquer setor do seu serviço, se não houvesse ali um ou uma profissional ali na copa, na cozinha. Então nós temos que aprender a ter respeito pelas pessoas e não tratá-las menosprezando, porque particularmente alguns enxergam a profissão do outro como algo pequeno. Não existe nada pequeno em relação à profissão. Existem profissões e profissões, e nós podemos crescer dentro de todas. E Deus dá vitória na nossa fidelidade, na nossa fé a Ele. E na nossa fé e na nossa fidelidade também aos nossos líderes, aos patrões, porque a Bíblia nos ensina, capítulo 13 de Romanos, fala para servirmos os nossos senhores da terra como se estivéssemos servindo a Deus. E essa reverência, esse respeito aos patrões, aos nossos líderes, nos levam a lugares muito maiores e excelentes para a glória de Deus. Então, Estevão, ele se tornaria o primeiro mártir cristão, e Filipe, o primeiro evangelista a romper as barreiras culturais e levar o evangelho a outros lugares. Isso começaram ali como diáconos, E olha que interessante, dentro da igreja o diácono também, na maioria das vezes, é enxergado como o faz tudo, o bombril, o 1001 utilidades, e é menosprezado. Mas a função de um diácono tem tanta importância como a de um pastor. E alguém, para chegar a ser pastor, ele passou antes pelo diaconato. Mesmo que de membro ele tenha já passado por um presbítero, como foi o meu caso, mas antes servir na igreja sem ser ungido, mas servir como diácono. Então muitas vezes Deus nos leva a passar por caminhos diferentes, mas as funções são executadas porque nós somos provados antes. Então, todos que chegaram a um degrau maior passaram pelo degrau menor primeiro. Então nós temos que ter respeito, porque por muitas vezes nós vemos irmãos retornar, porque Jesus disse que os exaltados seriam humilhados e os humilhados exaltados. Então às vezes Deus precisa Deus precisa permitir algumas coisas para que uma situação seja criada, para Ele abater alguns, não porque não ama, mas já abater porque ama. Porque é melhor Deus corrigir e castigar porque ama, do que Ele deixar esse homem ou essa mulher que a soberba entrou ao coração,
fazer com que a mesma, no caso a soberba, venha conduzir esse ser humano a uma queda, porque é da soberba que procede a queda. Então nós temos que tomar muito cuidado aí e procurar, na medida do possível aí, sermos humildes uns para com os outros, tá bom? Então, a estes homens que nós estamos citando, foi concedida a primazia de exercer papéis que os próprios apóstolos exerceriam posteriormente. Foi o início da caminhada da igreja ali, né? Mas tudo começou com a humildade em servir nas pequenas e anônimas tarefas. Então, fique em paz. Só seja fiel a Deus e seja fiel nesse, entre aspas, nesse pouco que foi colocado aí na tua mão. Nesse serviço que aos olhos de muitos é tão menosprezado, nessa tarefa que foi confiada a você e que às vezes já estava entrando até no teu coração de desistir por já estar envergonhado de ser tão humilhado. Calma, suportais um pouco mais, que no tempo certo Deus vos exaltará. Aguarda, Deus é fiel, tá bom? Então nós viemos nos dedicar com humildade, né? Como estamos dizendo, a essas tarefas que Deus tem colocado diante de nós. E venhamos deixar para Deus o conduzir, né? O nos conduzir por meio delas, conforme o seu querer e obras ainda maiores virão, tá bom? Vamos lá para o tópico seguinte, benignidade. Benignidade, tópico 5 aí. Benignidade tem como significado aí, um dos significados, o não querer magoar ninguém. Uma pessoa benigna, né? Uma pessoa que não causa danos em outras, nem físico, nem espiritual, nem intelectual, nem afetivo e tudo mais, né? Então é não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Não se refere à indecisão, à fraqueza em afirmar-se, à covardia ou ser medroso. Ao mesmo tempo, a benignidade, ou seja, a delicadeza, é uma recusa de usar a força, quer verbal, quer físico, para ferir alguém. Então, são alguns conceitos aí de benignidade, ou de ser uma pessoa delicada, correto? Que não deixa de andar junto aí com as outras virtudes também. Salmo de número 34, versículo de número 8, nos diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, quando fala assim, provai, não é que você tem que provar a Deus. O provar aí é aguarde. Aguarde e veja que o Senhor é bom. Seja benigno. Não retruque, não devolva à altura o que fizeram. Não seja maligno como essa pessoa que te maltratou, mas seja o contrário, seja benigno. Correto? Pai do Senhor, irmão Pedro, seja bem-vindo. Então, aguarde, provai, espere e veja que o Senhor é bom. Porque bem-aventurado, feliz é o homem que em Deus confia. Lucas 6, versículo 35 diz: amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, presta atenção, emprestai sem nada esperar, e seja grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. É muito interessante esse versículo, porque amar os inimigos. A princípio, se nós formos ver, tirando a parte espiritual, fisicamente, nós não temos inimigos. Nós passamos a considerar alguém como inimigo se essa pessoa nos quer mal
ou se ela faz algum mal, ou se há uma discussão. E aí, normalmente, a pessoa passa a considerar essa outra como inimiga. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hostes infernais da maldade. Efésios capítulo 6, quando trata ali da armadura, nos cita aí esses versículos. E quando nos fala aí para amar os nossos inimigos e fazer o bem, provavelmente é porque esse pseudo-inimigo tem feito, tem insistido aí no mal decorrente à vida de alguns. Aí o versículo cita um pouco da questão do emprestar, né? Sem nada esperar. Aquela questão de você emprestar algo para alguém e nunca receber em troca. E nunca receber de volta o que você emprestou. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. E emprestai sem nada esperar. É muito difícil você emprestar algo e o algo que você emprestou não retornar nunca mais, mesmo você trazendo a memória dessa pessoa que ela está com algo seu. Às vezes, por mais dolorido que seja, é melhor que fique lá. Porque às vezes o sentimento de inveja, o sentimento maligno dessa pessoa, decorrente ao desejo de permanecer com aquilo que é seu, é tão intenso que uma carga espiritual já está tomando conta desse objeto. E se voltar para a tua mão, também vai trazer uma carga muito ruim. Então, deixa lá se for o caso. Há casos e casos. Se você vê que está difícil, deixa lá. Deus sabe de todas as coisas. O mesmo Deus que te abençoa uma vez, pode abençoar inúmeras vezes para a glória dele, tá bom? Romanos capítulo 11, versículo 22 nos diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Deixa eu consertar a leitura aqui. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considera. Para com os que caíram, severidade. Mas, para contigo, benignidade. Então fala para nós considerarmos a severidade. Sermos severos com os que caíram. Considerar a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. Então, benignidade para quem permanece benigno também. Severidade para aqueles que caíram e estão retornando ou não estão retornando. E de outra maneira também, nós seremos cortados. Esse capítulo está falando, irmãos, tá em Romanos capítulo 11, é um capítulo muito interessante. Fala ali do povo de Israel, da Israel de Deus, que nós somos também, né? E fala ali daquela questão de nós sermos enxertados na videira. E ali ele fala que nós somos um derivado do jambuzeiro. Nós somos uma semente derivada. Presta atenção, nós somos uma parra brava. Senhor Luiz Gustavo, cabeleira, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Nós somos o texto aí de Romanos 11, em suma, ele nos diz que nós somos uma parra brava. Uma parra brava é uma planta, uma raiz amarga. E mesmo sendo amargos, Deus, com a sua imensa misericórdia, nos enxertou nele, no tronco, enxertou nele, que é a árvore, que é a videira verdadeira. E tirou os ramos verdadeiros, que é Israel. Mas deixa bem claro lá o seguinte, que Israel são os ramos verdadeiros. E se ele tirou os ramos verdadeiros, nós temos que tomar cuidado
e ter muito amor com aqueles que sofreram, que caíram, como Israel. Por isso o capítulo 11, versículo 22 fala disso, ó, que nós temos que considerar, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, conosco, benignidade, se permanecermos na benignidade de Deus. Porque de outra maneira, nós também seremos cortados. Então, se Israel, que são os ramos, os galhos verdadeiros, foram arrancados da árvore por Deus, nós que não somos os galhos verdadeiros e por misericórdia fomos ligados a Deus pelo próprio Deus, somos tão sujeitos a sermos desligados por Deus dele, como Israel também foi, sendo filhos legítimos e nós adotivos. Correto? Então é essa benignidade aí que nós temos que ter para com os irmãos e principalmente para com os que caíram na fé. Efésios capítulo 4, versículo 31, né, também acrescenta aí, dizendo que toda a amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então da parte de Deus é inadmissível permanecer a ira, né? Não é inadmissível irarmos, porque a Bíblia mesmo mostra que a ira está no homem. E por muitas vezes irar-se vai ser inevitável, mas a Bíblia diz que se nós irarmos, nós não devemos dar continuidade a essa ira ao ponto de pecarmos. Então, se necessário for não haver a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e toda a malícia no meio da igreja, no meio do povo de Deus, melhor ainda, tá bom? Vamos aí para mais um tópico que fala da bondade. É o sexto tópico aí, e terceiro, nessa linha de visão, como é que eu tinha dito aqui, virtudes, como as virtudes do Espírito Santo, mas numa visão social. Correto? Você vê? Essa questão da convivência. E sexto ponto aí, que é a bondade. A bondade é o zelo pela verdade e pela retidão. E a repulsa ao mal. Pode ser expressa em atos de bondade, né? Ou na repreensão e na correção do mal. Agora a questão aí da bondade ser expressa em atos de bondade, eu quero fazer uma observação no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 37, até o versículo 50. Eu não vou ler, porque são muitos versículos, mas vamos citar. Lucas 7, versículo 37, até o versículo 50. Fala ali do vaso de alabastro. Fala ali de Maria Madalena, né? Quebrou o vaso. E o interessante, que depois você estuda mais aí, vai pesquisar, quando se fala um vaso de alabastro, e o texto apresenta essa mulher molhando os cabelos de Jesus, né? A gente foi pesquisar o vaso de alabastro, irmão. O texto nos faz entender que de repente era um vaso enorme aí, tamanho de um braço, 1 metro, que nada. O vaso de alabastro era uma coisinha aí do tamanho de um dedo. Mas o perfume que, né, o aroma do azeite, né, esse azeite, o alabastro, era algo assim, algo, né, assim, fenomenal. Até porque a Bíblia deixa bem claro que era um azeite muito caro, um perfume muito caro, um azeite de perfume muito caro. Tanto que houve os questionamentos ali quando ela fez isso acerca do dinheiro que poderia ser ganho com aquele azeite, com aquele perfume, né? E Jesus disse ali que aquela mulher tinha executado um ato de bondade com ele. Nós estamos falando aí dessa questão da bondade, né? De expressar em atos de bondade. E ela, segundo Jesus Cristo, ela ungindo o corpo dele e os pés dele, e ainda enxugando os pés dele com o cabelo.
essa questão de lavar o corpo dele, os pés com unguento, Jesus deixou bem claro que ela fez uma bondade, preparando o corpo dele para a morte dele. Porque lá os costumes lá no Oriente era usar especiarias, né? Usar ervas aromáticas, azeite, mirra e assim vai. E colocava no corpo, né? Enrolava ali com as ataduras e perfumava o corpo. Então essa mulher se antecipou a esse ato porque estava próximo à morte de Cristo. Então era algo profético, era algo muito espiritual que aconteceu ali, mas nenhum deles ali percebeu essa espiritualidade, né? E fazer o bem, ou literalmente ser útil para os outros, também é um ato de bondade. Mateus 21, versículo 12 e 13, nos fala mais ou menos sobre essa questão de ser bondoso com os outros. Diz assim, ó: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Olha que interessante, irmãos. Nós estamos falando aqui de fazer o bem, ou literalmente ser útil para os outros. E aí eu apresento um texto, em Mateus 21, 12 e 13, que mostra que Jesus entrou no templo de Deus, expulsando todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus entrou no templo quebrando tudo. Que ato de bondade tem nisso? Aí o versículo 13 nos mostra: e Jesus disse: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós tendes convertidos em covil de ladrões. Onde está a bondade que Jesus fez aí? Deus não criou a casa dele para ser uma casa de comércio. Então, ao invés de observar e fazer vista grossa, como muitos nos dias de hoje, como sempre fizeram, mas vamos colocar nos nossos tempos, muitos têm feito no dia de hoje essa vista grossa, esse comércio, essa balbúrdia dentro da maioria dos templos. Jesus não fez a vista grossa. Ele botou para fora o que não era lícito ficar, as práticas que não eram para existir dentro da casa de Deus, ele pôs para fora e limpou o terreno. E deixou bem claro que a casa do pai dele tinha o nome de casa de oração. Mas aqueles homens, e muitos homens de hoje também, têm transformado num covil de ladrões. Não precisa falar muito não, né? Para não arrumar treta, vamos seguir o texto. Mateus 20, versículo 15, diz assim: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Aí é a parábola da vinha. Parábola da vinha. O dono da vinha chamou trabalhadores, cada um em um horário. E um grupo ele chamou 1 hora antes de encerrar todo o trabalho. E pagou igualmente para todos, desde os que chegaram de manhã até os que trabalharam à tarde. E os que trabalharam de manhã questionaram o dono da plantação por ter pago para aqueles que tinham chegado 1 hora antes, que trabalharam apenas 1 hora, né? Ele questionou do dono ter pago para eles o mesmo que pagou para eles que trabalharam desde manhã. E aí o dono falou isso para eles, né? Por acaso eu não posso fazer do meu dinheiro o que eu quero e pagar o mesmo que eu paguei para vocês para eles? Ele diz na parábola lá, né? Pô, o que eu acertei com você já não está pago? Essa parábola está falando, irmãos, que por muitas vezes, muitos que chegaram por último serão os primeiros. É isso que Jesus está falando. Tem muita gente que vai vir para Jesus prestes à volta dele. E vai ser abençoado tanto quanto aqueles que estão há anos aí trabalhando. Injusto? Tá aí o texto, ó. Deus não pode fazer como ele quiser, para quem ele quiser. Então não questionemos a justiça de Deus de forma nenhuma. Nós somos vasos, eu, você. Quem somos nós para contender, para brigar e discutir com o oleiro? Então, né?
Vamos lá. 3 tópicos aí foram vencidos para a glória de Deus. E estudamos aí sobre longanimidade, estudamos sobre a benignidade e estudamos aí, por fim, sobre a bondade, né? Essas 3 virtudes, vista aí de uma forma social. E vamos para as 3 últimas agora, para estar finalizando aí esse estudo, né, na verdade, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Encerramos hoje, né? E vamos aí para essa terceira tríade, para esses 3 últimos tópicos das virtudes e vamos enxergá-las, né, em uma visão interior, né? Então nós vamos falar agora sobre a fé, sobre a mansidão e sobre a temperança. Fé, mansidão e temperança. Vamos começar aí pelo único dom que sem ele é impossível agradar a Deus, hein? Então você pode buscar todos os dons da Bíblia se você quiser. Mas em primeiro lugar, busque o dom da fé. Porque é o único dom da Bíblia que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não fala que sem revelação, sem isso, sem aquilo, não. É uma virtude, a fé é uma virtude. É interessante que é o único dom que está aqui na questão de frutos do Espírito Santo, e também lá em 1 Coríntios, capítulo 12, trata a fé como dom. Então a fé é tratada como dom e é tratada como virtude. Muito interessante. Então a fé, no capítulo 11 de Hebreus, fala que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas diz mais aqui também que a fé ou a fidelidade, né? Eu fico vendo aí que fidelidade vem de fiel, né? A Bíblia diz que Deus é fiel. Os corintianos falam que é a gaviões, né? Mas quando o time perde, os caras perdem a fidelidade e vai lá quebrar o clube. Quando a gente perde, Deus não quebra nós. Pelo contrário, ele nos restaura de novo. Valeu aí os corintianos. Mas vamos lá. Fidelidade. Fé, fidelidade. É a lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. Beleza? Mateus 23 diz assim, ó: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, esse texto aqui é muito usado para explicar a questão dos dízimos. O que Jesus está falando aqui, ele não está proibindo os escribas e os fariseus, irmãos, de dizimar, de ofertar, de nada. Em nenhum momento Jesus disse aqui, ó, nesse texto, não é para dizimar. Não. Ele questionou eles. O texto é bem claro. Vamos ler de novo, ó. Ele falou, ó: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês são falsos. Pai do Senhor Kaique, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então Jesus diz assim, ó: Ai de vocês, escribas e fariseus, seus falsos, hipócritas. É isso que Jesus está falando. Pois que você fala assim para ela: vocês trazem o dízimo da hortelã, que naquela época eles dizimavam a plantação, não só dinheiro, né? A colheita. Vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho. Então vocês são preocupados em dizimar, né, essas coisas aí, e desprezam o mais importante da lei. Correto? Que é o juízo, a misericórdia. Lembrando que dízimo nem é lei. Dízimo veio antes da lei, tá bom? Mas ele está dizendo aqui que eles se preocupam com essa questão de dizimar certinho, mas se esqueciam
de uma questão da lei que era muito mais importante do que ser tão fiel a outras coisas, inclusive o que ele citou ali de serem dizimistas fiéis. Então eram dizimistas fiéis, mas esqueciam do mais importante que a lei pedia, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Aí ele acrescenta, ó, deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisa? Vocês devem fazer essas coisas, que é dizimar, e não omitir aquelas, que seria a lei, o juízo e a misericórdia, que seria o juízo, a misericórdia e a fé. Então ele diz, ó, vocês podem continuar dizimando, mas não deixem de terem juízo, de praticar o juízo, nem a misericórdia, nem a fé. Porque é muito mais importante tudo isso do que tanta fidelidade assim, né? Vocês podem ser fiéis no dízimo, no que for, mas não tem fé, não ama ninguém, não é misericordioso. Então, ser um dizimista para os fariseus e escribas ali, para Jesus, não significava nada. Bom? Entenderam? Vamos lá. Romanos 3:3 diz assim, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? É uma pergunta. Está perguntando aí, ó, se alguns forem incrédulos, a incredulidade desses que foram incrédulos vai aniquilar a fidelidade de Deus? De forma nenhuma. Eu posso não acreditar, eu posso ser infiel, você, mas Deus sempre vai ser fiel e Ele sempre vai ser o Deus da providência. O operar de Deus não está, como é que fala? Não há uma dependência. Deus não depende de nós. Não está condicionado, a palavra é essa. O agir dele, a fidelidade dele, não está condicionado a uma ação humana. Ele é Deus, ele é sobre tudo e todos e está no controle de tudo. Ele é a própria fidelidade. Ele tem as virtudes e ele é essas próprias virtudes. Então não há falha nele. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, fala: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então tá aí, ó, Paulo nos aconselhando aí através da carta que ele enviou para Timóteo, para a gente batalhar essa boa milícia da fé, né? E tomar posse da vida eterna, que é a qual nós cremos, para a qual, vencendo o pecado, temos a vida eterna, para a qual também foste chamados, fomos chamados para essa vida eterna, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, né? E deixa aí bonitinho, tá bem encaixadinho. Vamos lá. E 2 Timóteo 2,4 diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Ninguém que batalha, que luta, fica se embaraçando com as coisas dessa vida, não. A fim de agradar aquele que o alistou. Então, temos que manter a fé e dar continuidade ao que Deus nos chamou. Não se ater a embaraços, mas permanecer na fé, né, para que Deus venha dar vitória para nós. Próximo tópico aí fala da mansidão. A mansidão, o penúltimo tópico aí. Mansidão é a moderação associada à força e à coragem. Ela descreve alguém que pode irar-se com equidade, não com iniquidade. Então, uma pessoa que pode irar-se com equidade quando for necessário. E também, humildemente, se submeter-se quando for preciso. 2 Timóteo, me vem à memória, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, nos fala o seguinte: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então,
né, Paulo instruindo Timóteo nessa segunda carta, fala que Timóteo teria que instruir com mansidão os que resistem à verdade e à correção, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, faz a tua parte repreendendo o rebelde. Se ele vai dar ouvidos ou não, aí é com Deus depois. Correto? E para a mansidão de Jesus também é interessante a gente fazer uma observação, como fala em Mateus capítulo 11, versículo 29. Fala assim: tomai sobre vós, Jesus falando, né? Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essa aí é um pouquinho do reflexo da mansidão de Jesus. A mansidão de Paulo também, lá em 2 Coríntios 10, versículo 1, quando ele diz assim, perdão, além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Glória a Deus. Acho que já está bom de exemplos de mansidão. E para finalizarmos aí esse abençoado estudo das obras da carne e frutos do Espírito, vamos aí para o último tópico das virtudes, que fala da temperança. Né? A temperança significa o controle ou domínio sobre nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. Tá bom? Então, temos aí alguns exemplos aí, ó, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, 26 e 27. Diz assim, ó: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado, mas sendo temperante mediante essa questão, não só pessoal, mas para com os outros. Então a temperança aí, né, esse controle, esse domínio sobre os próprios desejos e paixões, né, na questão da pureza é muito importante. Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, não conter o espírito é como se o homem, né? O homem aqui, o ser humano, o homem e a mulher, que não se contém, não tem temperança, é explosivo e tudo mais, ele é como uma cidade derrubada e sem muro. Ele é totalmente vulnerável. E aí complica. Em resumo, né, já dando graças a Deus aí por essa corrida, por essa corrida, né, que fizemos aí, como lemos agora aí em 1 Coríntios, né, como Paulo disse aí antes, como ele diz aqui, nós, porém, corremos por uma coroa incorruptível. E fazer essa trajetória nesse estudo todo, nesse percurso que fizemos aí, estudando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, é correr por uma coroa incorruptível, algo que a traça com ferrugem não consome, né? Algo que nós não juntamos como juntamos na terra, mas como juntar tesouros no céu. E o que quer dizer tudo isso, né, em resumo aí do que nós estudamos? Negativamente,
para aqueles que creem e assim estão no Messias, eles próprios crucificam, né, ou crucificaram os desejos da sua natureza, né, da sua natureza humana, a sua carne. E como eu disse, que é basicamente o resumo, né, eles consideram esses desejos, afinal de contas, como parte do passado e como mortos. E positivamente os mesmos se entregam ao Espírito de Deus para serem controlados por Ele. Assim, nas mãos dele, não há como nos orgulharmos, nem sentir superioridade ou inveja do outro, pois o nosso viver provém não de nós e unicamente do nosso esforço, mas procede em tudo de Deus. O ensino final de Paulo sobre o fruto do Espírito é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado. O crente ele pode e realmente deve praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá uma lei que lhes impeça de viver segundo os princípios aqui descritos na questão dos frutos do Espírito Santo. E concluindo, como diz lá em Colossenses, capítulo de número 3, versículos do 12 ao 16, Paulo nos diz da seguinte maneira: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo 16. Que Deus venha abençoá-lo grandemente por você ter conseguido chegar até o fim aí nesse estudo com a gente. Que Deus venha abençoá-los e peço que os irmãos se inscrevam lá no canal, né? O fluxo das lives vai diminuir em virtude aí dos cultos já terem iniciado, mas estaremos dando continuidade alguns dias da semana, assim estaremos comunicando. Mas se inscreva lá no canal do Missão Quará e você vai estar sendo comunicado dos vídeos que lá estão sendo postados, tá bom? Muitos vídeos ainda há lá para você assistir e aprender lá pela palavra e pelo Espírito, né, com Jesus Cristo, que é puro e manso de coração. Que Deus abençoe tua vida, que Deus dê vitória para você e que você venha vencer todas essas obras carnais que nós estudamos e venha se encher dos frutos do Espírito Santo e dar muito fruto para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, a tua casa, sobre a tua chamada, o teu ministério e a tua família, até a volta de Cristo. Todos digam amém e Deus abençoe.